Bom dia, minha gente, tudo bem? Sou o pastor José de Carvalho, pela misericórdia de Deus, pastoreando já a igreja número 10 no Ministério Vila Nova, em Goiânia, Goiás. Eu estou aqui agora à beira do Rio Claro, um rio muito legal que tem, sempre eu gosto de vir para cá para aprender um pouco mais com Deus. Estou aqui com a minha esposa, dois sobrinhos meus com as suas esposas também, e a gente está aqui. E aí eu resolvi levantar hoje, nessa manhã desse dia 21 de junho, que aliás eu completei mais um ano ontem, no dia 20. Então hoje tá fresquinho o meu aniversário, né? Minha gente, mas eu vim aqui para falar de algo muito importante, para falar da Escritura Sagrada, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela tem sido um mistério, né? É todo mundo querendo interpretar a Bíblia e cada um interpreta da sua forma. E sabe uma coisa que veio no meu coração muito forte? Porque a Bíblia Sagrada ela só pode ser interpretada no espírito do seu autor. E todos nós sabemos que o autor da Escritura Sagrada, no sentido geral, é o Espírito Santo. Né? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito do Senhor Jesus, é o Espírito do Salvador da humanidade. Então, assim como a gente vê muitos livros que são tipo biografia, né, do autor, a Bíblia Sagrada viu? Ela é a biografia do autor, ou seja, tudo que você olhar na Escritura Sagrada, ela vai falar do seu autor, ela vai apontar para o seu autor, que é o Senhor Jesus. O Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor, então inspirou homens e mulheres de Deus, pessoas, para escrever a Escritura Sagrada, falando do seu autor. A diferença é que os autores sempre escrevem livros para, de uma certa forma, promovê-los. O contrário da Escritura é para promover as pessoas. O Senhor Jesus foi entregue pela humanidade. E toda a Escritura Sagrada revela isso, que o conteúdo da Escritura, falando sobre o seu próprio autor, que é o Espírito do Senhor Jesus que escreveu, falando sobre a vinda do Messias para salvar a humanidade, falando sobre o Senhor Jesus. Isso completa quando foi inaugurada a igreja, porque a igreja foi inaugurada no Pentecostes, mas se a gente olhar a vida de Noé, a vida de Abraão, a vida de Moisés, nós vamos perceber que é o mesmo Espírito que atuava neles, é o mesmo que atua hoje, que atuou nos apóstolos e que atua hoje na vida de todos aqueles que têm entregado a sua vida para Deus. Compreende? Então é um povo só. Os hebreus, como a gente conhece, o povo judeu, eles foram levantados por Deus para ser uma espécie de tipo da própria igreja do Senhor Jesus. Você vê que tudo que Israel passou é o que a igreja, por exemplo, Israel ficou quantos anos escravos no Egito, que representa a escravidão daquele tempo que todo cristão ficou. Antes de conhecer o Senhor Jesus, ele viveu um tempo da sua vida como escravo do pecado. Então a nação de Israel como escrava no Egito já apontava para essa escravidão. E a libertação da nação de Israel do Egito, através de um homem chamado Moisés, então já apontava para a libertação do povo de Deus pelo próprio Senhor Jesus. Então é muito claro. E essa noite, a noite passada, eu estava meditando uma coisa das 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, porque lá diz assim, ó, o Daniel, quando ele estava vivendo aqueles dias daquela escravidão, daquele cativeiro na beira do rio Quebar, e eu lembrei disso porque eu estou aqui não como escravo, eu estou como livre, mas
Eu estou aqui na beira de um rio, um grande rio, aqui não dá para vocês ver, um grande rio chamado Rio Claro. Mas aí me fez lembrar que Daniel, naquela época, então ele disse assim, eu entendi pelos livros que o tempo do cativeiro estava próximo. E aí ele escreve aquela revelação das 70 semanas de Daniel. E eu tenho sido muito claro nesses últimos tempos que eu tenho pregado a palavra de Deus, que Deus tem me mostrado algo muito forte a respeito da igreja do Senhor Jesus aqui na face da terra, das características da verdadeira igreja do Senhor Jesus. E aí nós vamos compreender que se, por exemplo, como eu disse, se toda a Escritura Sagrada ela foi escrita para descrever o seu autor, que é o próprio Senhor Jesus, primeiro a promessa dele vir, depois a vinda dele, o tempo que ele esteve aqui, né, a sua morte, a sua ressurreição, a sua promessa de retorno e depois o seu casamento com a igreja, né, as bodas do Cordeiro e a vida eterna, o tribunal de Cristo, o juízo final e a vida eterna. Então tudo isso tem envolvido o Senhor Jesus e a sua igreja. Isso me faz lembrar um casamento. Você não vê um casamento só de um noivo, né? O casamento tem o noivo e a noiva. Então nós temos deixado muito esquecido de lado essa questão da noiva. Ah, não, mas todo mundo que é crente é a noiva. Não é, porque não, sabe por que não é? Porque nem todo mundo que vão à igreja, que tem a carteirinha de membro, eles vivem essa fé de uma verdadeira noiva do Senhor. A primeira coisa começa por aí, porque uma noiva ela tem o respeito total pelo seu noivo. E nós estamos vivendo hoje num mundo de religiões que cada um tem muito mais reverência, mais respeito pelo seu líder religioso do que pelo Senhor Jesus. Então o objetivo desse vídeo é mostrar o senhorio de Cristo na face da terra. Eu vou concluir esse vídeo agora falando uma ilustração que eu achei muito interessante. Uma certa vez o príncipe ia se casar e então todas as moças daquela região se ajuntaram para ser a preferida do príncipe, que é muito normal, né? Quem é que não quer casar com o príncipe, né? Quem é que não quer casar com o príncipe? Isso já faz eu lembrar da igreja do Senhor Jesus. Quem é que não quer ser igreja do Senhor aqui na terra para poder um dia passar as bodas do Cordeiro com o Senhor Jesus e viver a eternidade com ele? Então a igreja ela não tem que ficar querendo empurrar um Jesus no coração das pessoas que não querem. A igreja ela tem que viver como igreja do Senhor, feliz, cantando. Ela tem que viver com a vestidura branca. Ela tem que viver e as pessoas vão ser atraídas pelo próprio Espírito do Senhor que está na igreja. Não é porque a igreja é alguma coisa. O Espírito do Senhor, do noivo, está na igreja, então faz com que as outras pessoas também queiram ser a igreja do Senhor Jesus. O que não é difícil. O problema é que muitas vezes, nós deixamos de ouvir a voz do noivo. Aí você já percebe que já não é característica de uma igreja verdadeira. Quando se deixa de ouvir aquilo que o noivo tem ensinado para poder viver coisa que os homens têm ensinado. Eu tenho batido muito nessa tecla aí e tenho sido até criticado por isso, mas da mesma forma que o Daniel, lá na beira daquele rio, que lhe foi mostrado para ele, algo que até então para as outras pessoas estava confuso. Então eu não tenho dúvida que essa revelação, essa visão, esse esclarecimento a respeito da noiva do Cordeiro, porque aí a gente vai ver as próprias características de uma noiva para a gente compreender como que tipo de pessoas que eu tenho que ser aqui na face da... Por exemplo, você não vai ver uma noiva que está esperando o seu noivo com vestido preto, com vestido rasgado. Então, aí já mostra que tipo que tem que ser a justiça da igreja do Senhor aqui na face da terra, a vida da igreja aqui na face da terra. Você não vai ver, por exemplo, uma noiva triste, chorando. Ah, por que você está chorando? Não, porque eu vou casar, eu não quero casar. Mas só se realmente ela não quer casar. Mas se é uma noiva que está ansiosa para chegar o dia do casamento, para poder encontrar o seu noivo e viver para sempre com ele,
você vai ver uma noiva feliz. Então daí nós vemos outra característica da igreja verdadeira, que é uma igreja feliz, é uma igreja que está sempre cantando para o seu Senhor, o Senhor Jesus. Eu nem gosto de falar mais Jesus, eu gosto de falar o Senhor Jesus, porque lá no livro de Atos fala assim, olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Então hoje nós não temos um Jesus, nós temos um Senhor Jesus, um Senhor ressuscitado e Cristo. E esse é o Senhor do qual nós ouvimos a sua voz, claro, dentro da Escritura, porque toda a Escritura fala do seu autor. Lembra que eu falei, toda a Escritura fala do seu autor e da noiva do autor. Aí é onde que entra eu, a Escritura fala de mim, a Escritura fala de você. Concluindo. Todas as moças daquela redondeza então foram para o encontro daquele príncipe para ser a pretendente. E ele fez uma prova. Ele entregou um vaso, não tem um vaso aqui para mim mostrar para vocês. Faz de conta que essa xícara aqui é um vaso, né? Ele entregou um vaso para cada uma daquelas moças, para que elas então... E entregou também uma semente. O vaso já estava com a terra, tudo. Falou, entregou a semente, vocês vão, e vocês, durante o período, me parece que era de 60 dias, vocês vão então cultivar aí esta semente. Guarde essa frase aí que é importante. E vocês vão voltar aqui daqui 60 dias, aquela flor que tiver mais linda, essa vai ser a flor da jovem que é a escolhida do príncipe para ser a rainha. E elas foram todas para casa, né? Ansiosa, imagina, né? E aí, beleza, passaram-se. Só que nesse período aí, sabe quem estava no meio dessas pretendentes? Uma moça simples. Era até empregada lá do palácio, sabe? Ela nem queria participar, porque ela dizia para a mãe dela, não, eu acho que não tô na altura desse negócio, né? É um negócio muito chique e tal. Mas a mãe dela não vai. Por que você tem todas as características? Você é uma moça, você é bonita, você é donzela. Então tá, e ela também estava participando, né? Ela também levou para casa o vaso com a terra dentro e com a semente. Depois de 60 dias, todas as moças vieram então trazer. E cada uma apresentava uma flor mais bonita do que a outra, inclusive de diferentes modelos. Estranho, né? Não era só uma semente. Cada uma mostrando, né, aquela flor linda, né? E aí, quando chegou a vez da a moça empregada do palácio, simples, ela trouxe. Ela trouxe, mas só que não tinha nada. A flor não nasceu. Tava só o vaso, não tinha nada dentro. Inclusive, voltando um pouquinho atrás, quando chegou no dia de levar, ela nem queria ir. Ela disse, minha mãe, eu não vou, porque aí, tá vendo, a minha não brotou nada, não nasceu nada, né? Eu fiz tudinho do jeito que o noivo falou, o príncipe, mas não nasceu nada. A mãe falou, minha filha, você vai, você fez tudo, não deu certo, você cumpriu o seu papel, você vai, me apresenta. Legal isso, né? Agora a surpresa maior vem agora, que o príncipe olhou todas aquelas flores lindas e depois ele falou assim, de quem que é essa daqui que não tem nada dentro? Ah, é? Ah, ela com vergonha, né? É minha, até ia falar pro senhor e tal. Ele falou, você vai ser a rainha do rei. Você é a minha escolhida. Dá para entender isso, minha gente? Qual que é o moral dessa história? A sinceridade. Se tem uma característica da igreja do Senhor aqui na terra, é a sinceridade. É escutar a voz do noivo. É ouvir a voz do noivo. Sabe o que aconteceu com aquelas outras pretendentes? Cada uma delas, quando percebeu rapidamente que aquela semente era estéril, não nasceu, elas foram nos mercados e compraram as melhores sementes. É isso que é o risco muito grande, minha gente. A igreja, ela já foi comprada, ela já é do Senhor.
Ela não precisa de querer comprar a bênção de Deus, sabe? O que ocorreu com a nação de Israel foi isso. Eles quiseram criar uma religião por conta deles. O que aconteceu com a igreja romana foi isso. Eles criaram a sua própria voz. O que pode acontecer com a igreja evangélica é isso. Nós temos como igreja, eu falo como igreja agora, nós não podemos deixar de ouvir a voz do Senhor. O Senhor aqui é representado por aquele príncipe. E aquele príncipe falou assim, ó, porque todas aquelas sementes que eu dei a vocês, toda semente era estéril. Eu sabia que a semente não ia nascer, mas acontece que eu queria ver qual que era a pretendente que ia seguir a orientação que eu passei. Qual pretendente que ia ser sincera, que não ia criar situação. O maior perigo do ser humano é querer ele fazer as coisas para agradar a Deus. A melhor forma de agradar o Senhor é seguir a voz do seu Senhor. E com isso eu encerro esse vídeo mostrando o seguinte: o que se vê hoje no meio de tudo, estou falando de toda a religiosidade que existe no mundo, incluindo todos, são pessoas que querem agradar a Deus ao seu modelo, ao seu modo. E ninguém consegue agradar a Deus, porque o homem, ele foi contaminado. O homem não tem nada, o homem não tem nada que agrada a Deus. A única forma de agradar o Senhor é agir pelo Espírito do Senhor, que está na igreja do Senhor. O Espírito do Senhor também não está na terra. Ele não está, ele foi dado aos discípulos, lembra? Quando o Senhor Jesus assoprou sobre os discípulos e disse, recebei o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é para aqueles que entregam a Ele de todo o coração. Então tudo que o ser humano pode fazer é, uma vez ouvindo a voz, ouvindo a pregação da palavra, entregando ao Senhor Jesus e passar então no Espírito que recebe a partir do momento que entrega para Ele, a viver na dependência do Espírito do Senhor. Gostou desse vídeo? Deus abençoe, dá um like, se inscreva no canal, porque nós dependemos, isso é muito importante para a gente. Fiquem com Deus.